tarde, Alexandrino. Boa tarde a todos. Boa tarde, Márcio. Márcio, já agradeço aí de antemão, mais uma vez, a colaboração do PON, né? Você mesmo já deu a sua colaboração pessoal desde o primeiro seminário, em 2018, e gostaríamos aí de agradecer a pessoa também do diretor da Dupont, o David. Tá? E aí eu faço a sua apresentação. O Márcio Braz Amorosino, ele é gerente de negócios e operações e líder na América Latina em gestão de riscos operacionais da Dupont. Soluções sustentáveis. Mais de 28 anos de experiência em ambiente industrial, atuando em diferentes funções em atividades de manufatura, qualidade, processo, engenharia, desenvolvimento de produtos, marketing, venda e consultoria. Ele é formado em engenharia química e mestre em gestão de negócios pela Universidade de São Paulo. Sólida vivência no setor de transformação química, têxtil, siderurgia e aviação. Márcio, então passo a palavra para você e obrigado. desejo aí que todos tenham um bom proveito das informações e com certeza vão ajudar aí a consolidar os conceitos que a gente propõe nesse seminário. Perfeito. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Vocês estão conseguindo ver? Só para checar aqui. Alô? Sim. Muito bem, então. Bom, obrigado pela introdução, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Esses eventos são extremamente importantes. Acho que tem vários conceitos que são aqui colocados, que são trazidos, debatidos, né? E eu acho que um evento como esse traz uma contribuição que é cross-indústria, né? Nós não estamos falando aqui de uma indústria, mas de práticas que podem ser aplicadas em qualquer indústria, né? Dentro de distintos graus de, vamos dizer, de sofisticação, de intensidade. Isso tem a ver com risco, é uma coisa que nós vamos falar mais para frente, mas essas práticas são extremamente importantes, benéficas, e uma evolução aí da cultura industrial como um todo. Tá bem? Eu vou passar aqui. Bem, você já me apresentou, acho que vou dispensar aqui outros temas. Eu acrescentaria que durante metade da minha carreira eu passei na indústria, de fato, como operação, gestão de produtos, desenvolvimento de produtos e operação propriamente dita. E há 10 anos eu estou na Dupont, na empresa que se chama Dupont Sustainable Solutions, como consultor. E nesses anos tive a oportunidade de visitar e interagir com indústrias de vários tipos, que traz uma vivência bastante rica em relação a como as empresas operam, a cultura, aos processos, e acho que é um pouco isso que talvez seja a minha maior contribuição aqui, é o compartilhamento das práticas que fazemos na DSS. Eu vou fazer uma rápida apresentação da Dupont Sustainable Solutions, para contextualizar um pouco, nivelar um pouco quem somos, né? Acho que isso é importante. Espero demorar aqui uns 5 minutos. Eu quero levar a visão geral de PSM e pouquinho do histórico de PSM na Dupont. Isso é uma história bem antiga, mas quero aqui nesse bloco passar para vocês o conceito de uma maneira simples. Essa é a minha ambição aqui nesse segundo ponto. Nós podemos passar os conceitos de forma bem complexa, mas eu acho que se entendermos a lógica, entendermos os porquês do que é um sistema de gerenciamento de segurança de processo e expandir de gestão de segurança operacional, gestão de risco,
as pessoas aí, vocês possam conectar com coisas práticas que vocês têm na organização de vocês e buscarem a aplicação dessas coisas, né? Nós trabalhamos na indústria aqui, conhecimento, nós não trabalhamos na academia, né? O conhecimento aqui, tratado, discutido, ele tem um valor se ele for aplicado. Então, eu acho que é importante, para todos vocês que estão escutando, pensar como usar amanhã, nas empresas que vocês estão falando, amanhã que eu digo no próximo dia de trabalho, os temas práticos que a gente tem que colocar aqui, vai colocar aqui. E um terceiro bloco que eu queria ressaltar, e como uma parte da questão de PSM, é PSM relacionado à gestão dos ativos. Nas outras palestras, esse tema de gestão de ativos foi bastante assim, discutido como principais causas aí de acidentes, uma das, né? E aqui, dentro do cenário brasileiro, internacional até, a questão da gestão de ativos é um dos pilares aí de segurança do processo, onde eu vejo grandes oportunidades nas organizações, grandes ou pequenas, mas principalmente as grandes complexas, no sentido de se estruturarem para não terem surpresas. Tá bem? Aí vamos abrir para perguntas no final. Essa é um pouco a visão geral aí da apresentação do conteúdo que eu gostaria de expor aqui para vocês. Muito bem. Dupont é uma empresa que tem 200 anos aproximadamente, é uma marca conhecida, que galgou um nome em função de sua performance de segurança, uma empresa que nasceu com explosivos, nasceu com o manuseio de uma tecnologia inerentemente perigosa, e em cima dessa tecnologia perigosa, construiu toda uma cultura para sustentar o negócio. Eu diria que a grande herança e o aprendizado da história da Dupont, fundada em 1802, com dinamite, depois praticamente se tornando uma indústria química com produtos de produção complexa, manuseio complexo, aplicações diversas, novos componentes, novas substâncias aí colocadas no mercado. Tudo isso tem intrinsecamente um grau de risco bastante grande, bastante complexo. E a cultura de uma organização, ela se forma porque ela tem um problema para resolver, né? E o problema da Dupont sempre foi gerenciar processos perigosos e produtos perigosos. Então, tudo que vem junto dessa necessidade forma a cultura e forma como a organização traz. Então, muitas boas práticas foram desenvolvidas, disseminadas de maneira global, e nós, dentro da Dupont Sustainable Solutions, começamos já há 50 anos divulgar e compartilhar práticas com diversos clientes em todos os lugares, em setores diferentes também. A Dupont tem dado uma contribuição para a indústria com coligações em vários com vários organismos internacionais, né, com a própria CCPS, com a OSHA, em todo o desenho aí do que é um sistema de gerenciamento de segurança de processo e outros pontos também. Temos um caminho direto na World Steel relacionado à indústria do aço, e outras agências na Índia e outros lugares do mundo também. Então, dentro do espírito aí de contribuição, a Dupont sempre foi muito ativa e conectada com esses organismos, no sentido de compartilhar conhecimento. A Dupont Sustainable Solutions, ela foi fundada em 68, no ano que eu nasci, por acaso, entregando a idade aqui, mas ali a Dupont começou a ter um negócio de consultoria, muito baseado em cima dos fundamentos de segurança. Isso foi expandido anos depois para novas indústrias, onde começou-se a entender necessidades diferentes de adaptações
novas soluções a partir da década de 2010 foram colocadas, onde realmente nós começamos a olhar necessidades do cliente e entender como conhecimento interno e mesmo conhecimento disponível no mercado, em universidades e participando de pesquisas, poderiam ser incorporados junto às soluções que os clientes poderiam se beneficiar. E, a partir de 2019, a DSS se torna uma empresa independente, ligada ao Dupont umbilicalmente, mas operando de forma individual. Tá bem? Acho que esse é um pouco aí da história da nossa companhia. Bom, aqui temos alguns temas relacionados ao nosso posicionamento frente a outras consultorias. Esse material nós vamos disponibilizar aí para vocês. Encorajo vocês a lerem, a olharem com detalhes. Acho que tem coisas interessantes aqui compartilhadas. Nós atuamos em basicamente 3 grandes áreas: a área de excelência operacional, a área de gestão de riscos, a área de projetos de capital, sempre com uma base transversal relacionada a temas de aprendizagem e desenvolvimento, e não poderia deixar de existir hoje uma área de digital e inovação, né, olhando a tendência da indústria, a forma como nós estamos trabalhando, inclusive agora, o componente digital hoje passa a ser fundamental em qualquer negócio, em qualquer solução. Então, são os nossos focos. O tema sobre o qual nós vamos tratar hoje está embaixo do guarda-chuva de gestão de riscos operacionais, esse jargão que já falado várias vezes ao longo dos seminários, e é uma das especialidades aí na qual a DSS trabalha. Hoje temos aproximadamente 1.000 pessoas espalhadas globalmente. Nossa sede é na Suíça. Temos aí aproximadamente 38 escritórios, 80 países, ou seja, temos uma amplitude global que é bastante interessante, um corpo técnico bastante diversificado, e eu diria para vocês, bastante conectado, o que nos faz sempre encontrar a solução e buscar conhecimentos internos de uma maneira rápida. Aqui alguns clientes, muitos aí de siderurgia e mineração, participantes ativos aí da UBQ, né? Aqui temos praticamente um mercado aí de siderurgia aí colocado, e aqui alguns clientes globais também dentro do nosso portfólio. Ok? Deixa eu controlar o meu tempo aqui. Seguindo, então, por uma visão de PSM, né? Process Safety Management, ou gestão de segurança de processos, a Dupont começou aí bastante cedo, né, a entender que segurança de processo é a parte intrínseca do seu negócio. Manuseando produtos de alto risco, processos de alto risco, não tem como não ter isso. Você não sustenta os negócios. Então, veja a linha do tempo aqui, 65 a 2010, onde em 2010 já faz 20 anos. É um histórico, diria, bastante consolidado, né, solidificado na organização, que passou por várias mudanças nesses anos todos, mas contribuições como o primeiro standard de segurança de processo, 79, questões relacionadas a manuseio de produtos químicos, questões relacionadas à contribuição para sistemas instrumentados de segurança, já nos anos 2000, questões relacionadas à gestão de riscos, né, programas de gestão de riscos, de acidentes, são avanços que a Dupont foi construindo, compartilhando, dentro do que se entendeu aí dos conceitos de gestão de segurança de processo. Vou falar aí para frente, de 2010 à frente, o que mudou, né? Mas vou segurar um pouquinho. Esse modelo, esse desenho, é um desenho extremamente antigo, muitos conhecem já.
E aqui eu tenho uma ambição aqui com vocês de explicar o modelo em 5 minutos. E acho que é uma coisa bastante simples. Se você vai montar um negócio, se você vai montar um negócio industrial, seja produzir aço, vamos colocar aqui, aproveitando conjunto de empresas aí de Minas. Se eu vou produzir aço, eu tenho que conhecer como se faz, né? Quais são as informações, qual é a base tecnológica para conseguir produzir aço. Então, o que chamamos de informações de processo e informações de segurança de processo, na verdade, isso nada é do que a receita, como se faz, né? Que tecnologia se usa, como se opera aquela tecnologia, como isso foi demonstrado dentro de diferentes escalas, como que reações entram dentro de um determinado, na formação de um produto, reações químicas, processos físicos, qual é a melhor sequência, enfim, toda a base técnica ela tem que estar sendo conhecida. Se a base técnica é o primeiro elemento de gestão de segurança do processo. Se a empresa não domina tecnicamente o que faz, ela tem um problema sério, né? Ou seja, pergunta que eu deixo para vocês, fundamentalmente, as pessoas dentro das organizações de vocês entendem os fundamentos do processo? Não entendem o como faz para operar, mas entendem o porquê fazem, por que se opera daquela forma, né? Conceitualmente, fundamentalmente. Se é uma reação química, qual é ela? Se é um processo físico, como aquele processo ele é de fato ele é manuseado, ele é entendido. Então, a primeira questão é essa. Se eu vou fabricar aço, por exemplo, eu tenho que saber como. E, ao saber como, eu preciso entender os riscos desse processo. Porque eu não consigo entender os riscos se eu não souber como. Essa é a premissa básica. Mas é necessário entender o processo sob o ponto de vista de risco. O ponto de vista de risco é o que pode acontecer se o processo falhar ou se eu perder controle. Tá? Então, em diferentes níveis, desde que eu olhe um negócio, desde que eu olhe um processo, entender quais são as possíveis falhas, quais os possíveis eventos não desejados que aquele processo pode levar. Entender suas consequências, né? Entender suas severidades, suas probabilidades é a base da análise de risco. Mas um não funciona sem o outro. Uma vez que eu entendo a tecnologia e entendo os riscos, eu consigo fazer procedimentos. Eu não consigo fazer procedimentos operacionais bons sem saber os riscos do processo, nem saber a técnica do processo. As coisas são amarradas, elas se conectam. Então, se existe procedimento sobre uma determinada operação de um equipamento, na qual os riscos não são considerados nesse procedimento, ele não é uma barreira, ele não está robusto como uma parte do processo de gestão. Muito bem, se eu tenho a informação, os riscos e os procedimentos operacionais, eu preciso treinar as pessoas, porque não adianta eu ter tudo escrito, ter tudo bem determinado tecnicamente, mas não souber treinar as pessoas na operação. Treinar aí significa na técnica, obviamente, mas também em habilidades relacionadas ao próprio gerenciamento do conhecimento das pessoas de uma maneira mais ampla. Veja que as coisas se conectam. Bom, se estão todos prontos, treinados, eu vou partir à unidade, eu preciso assegurar de que a unidade ela está perfeitamente segura para a partida, dentro dos procedimentos, técnicas, das informações de processo. E aí, então, vamos dizer que, hipoteticamente, começamos a operar. O que precisamos fazer quando operamos? Precisamos manter os ativos íntegros.
que tem o pilar de integridade mecânica. Se eu opero, mas não faço a manutenção do ativo, que tem uma vida útil, que tem complexidades, né? Ou seja, se eu não entender mecanismos de falha, não entender como como que eu vou dizer, como mantê-lo íntegro, como manter os controles íntegros, possivelmente você não vai ter uma performance operacional boa e, obviamente, não vai ter segurança para isso. Para a integridade mecânica ser boa, eu preciso comprar peças, equipamentos, spare parts, de maneira correta. Eu preciso ter isso especificado de maneira clara, conectado com as informações de segurança do processo. Já vi muitas situações onde a política de suprimentos de uma organização ela não considera critérios técnicos relacionados à especificação de partes críticas. Né? Eu compro pelo preço. Não, mas determinados itens você não pode ter essa postura. Determinados itens, eles são únicos. Determinados itens, você tem que fazer políticas de gestão de estoque específicas. É necessário, muitas vezes, ter condições de armazenagem específicas. Para quê? Para que se assegure que um componente crítico, quando da necessidade de um reparo, manutenção, ele esteja disponível para ser instalado no momento adequado. Ou seja, existe toda a cadeia de suprimento e logística de partes críticas fundamental, que tem que ser fundamental, alinhada e entendida dentro de uma política de suprimentos que ofereça à empresa, né, disponibilize a peça crítica no momento crítico. São coisas que se encadeiam. Muito bem, aí um dia a planta rodando, e aí se chega, mas o nosso concorrente ele faz melhor e mais barato. Bom, vamos mudar a tecnologia, ele está com uma tecnologia mais avançada, mais moderna, né? Ele buscou um processo diferente. Então, a mudança é uma constante na organização. Muitas vezes se muda o processo, os fundamentos do processo em uma organização. Muitas vezes se mudam pessoas dentro da organização. É preciso gerenciar pessoas. Pessoas entram e saem, e pessoas em postos críticos. E se fizermos aí o contraponto, como o Alexandre trouxe, o caso de aviação várias vezes, você não troca um piloto de um 777 por um 767 só porque um não está disponível. Existem critérios muito restritos para uma mudança de posto, por exemplo, e assim também deve ser em processos críticos nas nossas indústrias. E mudança em instalações, né? Mudanças que muitas vezes não mudam o fundamento da tecnologia, mas uma nacionalização de peça, um desenvolvimento de fornecedores com equipamentos similares, mas não idênticos. Tudo isso deve ser extremamente considerado dentro de um sistema de gerenciamento de mudança aí de instalações. Então, temos 3 gerenciamentos de mudança, né? Pessoas, tecnologia e instalações dentro desse contexto aí de mudança. Bem, as empresas precisam, em grande parte, de contratados, então tudo que se fala de assegurar a compra de peças vale também para assegurar a contratação de empresas que prestam serviços críticos de uma maneira bastante restrita e controlada, com base em risco. E aí você tem a organização operando. Muitas vezes, né, pode acontecer incidentes, desvios. Né, a organização tem que ter um processo de aprendizado em relação aos desvios, que chamamos aqui a comunicação de investigação e incidentes, para poder capturar o que aconteceu, fazer um loop de melhoria e voltar com aprendizados para a organização. Vamos... Opa.
Se esse desvio chega a um nível maior, é preciso estar como última barreira aí dentro do sistema um plano de resposta à emergência. Ou seja, o plano de resposta à emergência é aquele plano onde estanca a emergência dentro da organização, né? Faz a emergência ficar emergência e não virar crise, como última barreira. Sistemas de contra-incêndio, por exemplo, são clássicos nesse sentido, não só do ponto de vista do hardware, mas de toda a necessidade de mobilização para se fazer a resposta. Temos exemplos de incêndio, mas hoje muito clássico o tema, por exemplo, da evasão de áreas afetadas por potencial barragem, né? Que é algo que tem sido bastante falado, mas você está aí dentro da questão de emergência. E qualquer sistema fecha com auditorias. Então, aqui, contando a história de como a organização se amarra, né, de certa forma, você tem uma visão geral de um sistema de segurança de processo muito clássico aqui dentro da Dupont. Aqui trago uma comparação entre os elementos Dupont e CCPS, só para dizer que esses elementos, eles praticamente são os mesmos, divididos de uma maneira talvez um pouco diferente, mas a Dupont ela vê isso como uma roda, porque ela vê que o centro de um sistema é a liderança, e sem disciplina no aro da roda, você não consegue sustentar. Eu acho que é uma figura pictórica que traz um senso de roda, né, onde cada elemento é um aro. Se você tem um aro a menos, a roda fica mais fraca, né? Ou seja, a roda é equilibrada quando todos os aros funcionam. O conceito de pilar aqui é bastante claro. Mas isso tem total compatibilidade com o modelo também apresentado pelo CCPS, porque são modelos racionais, são modelos lógicos, eles trazem as necessidades do negócio aqui para dentro. Aqui, reforçando um pouco o que eu coloquei, né, a conexão entre os módulos. Se nós temos, por exemplo, você faz a investigação de um acidente, você pode chegar à conclusão que um acidente aconteceu porque foi feita uma mudança de tecnologia, e essa mudança de tecnologia não contemplou certos aspectos de risco, por exemplo. Ou seja, a mudança de tecnologia ela falhou porque eu não soube fazer uma análise de risco de uma maneira clara. Perdão. Uma vez que a análise de risco não foi clara, eu não consegui antever questões relacionadas à resposta à emergência. A mudança poderia ter levado, após uma análise de risco, a mudar um procedimento ou a mudar uma especificação de uma determinada peça, né? E procedimentos estão relacionados a treinamento. Procedimentos sem treinamento não acontecem. Uma mudança de tecnologia pode envolver um determinado serviço de contratado, e aí por diante, com várias conexões aí feitas. Um sistema maduro não é um sistema cheio de elementos. Um sistema maduro é um sistema integrado. As organizações hoje não são maduras, não é porque não têm os elementos. As organizações não são maduras porque não têm as conexões. Esse é um ponto aí importante. Bom, eu trouxe uma perspectiva de até 2010, como a Dupont tratou risco, né, tratar segurança de processo. De 2010 à frente, começou-se a discutir segurança de processo em um ambiente um pouco mais aberto, né? Como é que isso se conecta com a estratégia de negócio, pelo menos de uma maneira mais conectada, de uma maneira mais integrada. Então, aqui, o que vocês podem ver numa matriz de risco é que essa parte branca achurada aqui, onde você tem eventos de alta severidade, né, e baixa probabilidade, normalmente é aqui o foco da gestão de risco operacional, da gestão de segurança de processo. Muito da matriz conectados nessa parte de cima, aqui, com baixa severidade e alta probabilidade,
Aqui nessa região se encontram os acidentes, incidentes relacionados a pessoas, em sua grande maioria. Aqui, o operário martelou o dedo, vamos dizer assim. Aqui falhou uma PSV, né? Aqui falhou a integridade de um gasômetro, a integridade de um alto-forno, né? nesse sentido. Muitas organizações aí de mineração e de siderurgia têm suas regras, né, de riscos críticos, né, muito comum, acho que todas as organizações que eu conheço têm. Riscos críticos são aqueles muito relacionados a tarefas, mas que podem levar a fatalidades. Esses riscos, eu diria que eles estão no meio da matriz, de certa forma. Então, aqui, se pegarmos riscos relacionados a metal líquido, riscos relacionados a manuseio de explosivos, riscos relacionados a espaços confinados, a movimentação de veículos de grande porte, né, são aqui nesse meio. Nem vou falar de trabalho em altura, espaço confinado e bloqueio de energia, que são coisas aí bastante clássicas, mas para se ter uma perspectiva da visão de segurança do processo no risco, você teria aqui essa parte da matriz. Aqui uma forma diferente de ver os elementos, né, mas pensando que num sistema eu preciso reconhecer os riscos e a partir do reconhecimento dos riscos, né, esse desenho ele traz todos os elementos da figura anterior, mas uma vez que eu reconheço os riscos, eu determino o quão robusto, pesado ou leve tem que ser o sistema de gestão que eu vou desenhar, implementar na organização. Não se deve fazer copy-paste de sistema de gestão. Se deve fazer entender risco e, a partir do entendimento desses elementos, colocar o peso correto em cada uma das caixas. Veja que a caixa de reconhecimento de risco é o entender qual é o risco que você está tratando. As caixas sistêmicas, elas são para tratar o risco, são como barreiras. Um loop de melhoria contínua, e lembre-se aqui que compromisso da liderança política, ou seja, a liderança e governança é quem toma a decisão. Alguns conceitos aqui sobre gestão de risco são importantíssimos, estão relacionados ao apetite ao risco, que é o quanto uma organização conscientemente aceita ou tolera correr risco. Uma organização que quer risco zero não opera, não existe risco zero. Né? Se eu quiser risco zero na aviação, o avião tem que ficar no chão, não voa. Se eu quiser risco zero em qualquer outra indústria, assim, não operar é o estado mais seguro, ou seja, não faz nenhum sentido. Né? Então, a questão do apetite ao risco é uma questão importante. Eu vejo grandes oportunidades aqui nas indústrias em definirem bem isso de uma maneira clara e vejo bastante dificuldades das organizações consensarem o que toleram ou não, em termos de liderança e de stakeholders. Outro conceito importante para tratar sobre gestão de risco é o conceito de ALARP, ou seja, qual é o menor risco possível, né, praticável, razoável para um determinado processo. Não é, muitas vezes, a melhor solução tecnológica que existe, mas é a melhor solução de técnica contra o custo que essa solução também tem. Porque uma vez que o custo para mitigar se torna mais alto que o efeito mitigador, você já começa a ter inviabilidade técnica. Então, aqui, esse conceito é extremamente importante, porque com os avanços de tecnologia, cada vez os riscos hoje reduzem. Se você pegar um carro da década de 70 e um veículo de hoje, né, no mesmo padrão de veículo, de hoje é muito mais seguro, ou seja, está no nível de ALARP muito menor. E o ALARP ele tem que ser definido em cima de bases técnicas, que chamamos aí de RAGAGEPs. Ou seja, uma organização cujos RAGAGEPs, a sua base técnica, que podem dizer, por exemplo, quanto eu devo automatizar na minha organização? Quais são os critérios mínimos
de desenho de projeto para determinado equipamento que eu aceito para fabricar. Se isso não está... Quais são os critérios mínimos para eu manter estruturas íntegras? Existem hoje, no Brasil, no mundo em geral, mas aqui no Brasil, o envelhecimento dos ativos, e as organizações raramente têm processos, políticas para integridade vamos dizer assim, integridade estrutural de muitos dos seus ativos, inclusive para edifícios, né? Parece que a gente olha só o processo, mas às vezes esquece que o processo está dentro de um edifício cuja estrutura civil ela tem que estar íntegra, senão também desmorona, e não é raro acontecer isso, né? Aí, em vários casos. Ou seja, a base de tecnologia é extremamente importante para estar colocada. Ok? Alexandrino, uma pergunta para você aqui. Eu tenho mais uns 10 minutos aqui? Sim, Márcio. Tá bem. Você me ajuda a controlar o tempo, mas gostaria de passar o último ponto também, que eu acho importante. Muito bem. Retomando, esses conceitos são importantes para operacionalizar as tomadas de decisão de risco na empresa. Ou seja, né, quando eu vou decidir a frequência de uma inspeção em um determinado equipamento, ela tem que ter uma base tecnológica. Ela não pode ser simplesmente no empirismo de nunca quebrou, então eu inspeciono menos. Tem que entender mecanismos de falha, tem que ter políticas aí para isso. Porque senão, na hora que dá errado, você não tem lastro técnico para respaldar nenhuma decisão. E quem é líder de uma organização sem lastro técnico está sempre exposto, bastante exposto. Ok? Bem, algumas reflexões aqui rápidas sobre o gerenciamento de risco. O sistema de gerenciamento de risco operacional pode ser implementado em qualquer organização, né? O foco está em identificar riscos de alta severidade. As lideranças devem definir risco no nível tolerável, ou seja, as empresas têm diferentes graus de tolerância. Não existe certo e errado aqui, isso é decisão de negócio. E aqui tem um componente extremamente importante sob o ponto de vista da estratégia que tem que ser colocado. Os critérios de tolerância devem ser respaldados em base técnica, como eu acabei de falar e estressar aqui no slide anterior, né? Base técnica consistente, que pode levar a decisões equivocadas. A robustez, quão pesado deve ser um sistema de gestão, ele tem que estar proporcional ao risco, também já comentei isso, e diferentes decisões operacionais de risco devem ser tomadas em diferentes níveis hierárquicos. Não pode se delegar a um operador de linha de frente a decisão de parar uma máquina ou não, a menos que isso esteja extremamente prescrito. Esse grau de prescrição e de hierarquia de tomada de decisão é extremamente importante para evitar acidentes grandes. Esse é um ponto aqui de reflexão. Bom, deixa eu avançar um pouquinho. Quero falar 5 minutos aqui sobre gestão de ativos. Por que eu estou trazendo esse ponto? Porque, olhando para os nossos ativos em geral, brasileiros, aqui, existe um envelhecimento do parque industrial. Já foi trazido isso por outros palestrantes, mas não por acaso, é porque é um tema de fato, né? Então, muitas vezes, quando se tem uma instalação que está similar aí às fotos que eu estou colocando, se pergunta como é que isso chegou desse jeito, né? Se chegou desse jeito em função de decisões estratégicas, de extrair o máximo do ativo, muitas vezes, sem, querendo maximizar o capital, sem pensar nos riscos, né, de longo prazo. É como alguém que não cuida da saúde e depois, uma hora, vem a conta, né? Então, esse é um ponto importante. Decisões de postergar ativos sem uma contextualização estratégica pode levar às situações que nós temos. E aí, vários gerentes, vários líderes hoje nas organizações têm, na verdade, que administrar dilemas de negócio.
Eu tenho um ativo que está tão degradado que, para eu consertar, eu preciso fazer um grande aporte de capital. E aí se olha o mercado e se pensa muitas vezes em fazer isso ou não, porque isso significa, no médio ou curto prazo, estar no jogo ou não estar no jogo. Eu conheço empresas aí onde claramente abriram para nós e falaram, olha, nossa estratégia é operar mais 5, 6 anos e depois chega. 5, 6 anos e chega porque nós não vamos construir uma nova planta, né? Nós vamos usar até dar, é uma estratégia, se gerencia o risco nessa estratégia, é perfeitamente possível fazer isso, mas são decisões estratégicas. Outros temas, né, relacionados ao nível de automação adequado, número de sistemas de controle a especificar em um novo projeto, grau de criticidade de ativos. Eu posso ter uma planta como essa da foto aqui embaixo, que seja uma planta de produtos não perigosos, é uma situação, eu posso ter uma outra de produtos perigosos, que é um tema completamente diferente. Mas o tema de criticidade de ativos significa o seguinte: se eu tenho uma planta, eu tenho uma unidade, como eu defino o que é um ativo que tem que ter um olhar diferenciado? Isso é tema de bastante controvérsia, polêmica, porque tem que estar relacionado à estratégia e tem que ter a visão de risco clara e integrada para a definição desses ativos. Aqui existem grandes oportunidades nas organizações no sentido de equalizar como definir quais são ativos com base em algum critério. O nosso critério que defendemos sempre é a base do risco. Isso é importante aí colocar. Bem, o que nós estamos falando aqui é qual é a conexão entre reconhecer risco e fazer a gestão de integridade dos ativos. Uma forma de enxergar gestão de ativos, ela pode ser representada nessa figura, onde você imagina um círculo aqui maior, um círculo maior, onde você pode ter vários eventos, né, de perdas de produção relacionados à qualidade, à própria produtividade, né, ao yield, a perdas não programadas, ou a taxas de conversão de processo ruins, né, que não chegam a ser considerados acidentes de processo, mas, dentro desse conjunto, acidentes de processo também são perdas e eventos, né? Aqui, de maneira como está colocado. Então, a gestão de ativos, de uma maneira geral, ela é o círculo maior, mas a gestão de ativos dentro do PSM, ou a gestão da integridade mecânica dentro do PSM, é esse círculo que está contido dentro do conjunto maior aí. Okay? Ou seja, igualmente importante, e mais importante até porque no lado de fora, aqui laranja, você tem as perdas de negócio, aqui você tem perdas de negócio, impactos em vidas e meio ambiente também, né? Em adição a. Aqui o modelo de gestão de ativos que a Dupont trabalha de maneira clássica também, a gente chama uma forma de uma cruz, onde os elementos básicos estão relacionados à fundação, né, a como eu garanto qualidade assegurada de um novo equipamento, procedimentos de manutenção, treinamentos, as questões relacionadas ao controle e qualidade das partes, né, de um MRO, inspeções e testes, a execução de reparos e mudanças, confiabilidade, que é fundamental, e auditoria. Passando bem rápido, a fundação de um sistema de gestão de ativos, ela tem que estar, como eu já disse, baseada em riscos. Fundamental que a seleção de que ativos entrarem dentro de um sistema de gestão de segurança de processo seja feita, ela tem que estar baseada em que risco me leva a maior consequência, a maior severidade para o negócio. Esse recorte é fundamental e é um alinhamento estratégico na organização. Não é uma tarefa simples, é uma tarefa de alinhamento bastante complexa. O desdobramento disso tem muito a ver com taxonomia dos ativos, com a hierarquia dos ativos, como é que eu quebro o que é um equipamento
o que é parte de um equipamento, o que é componente de um equipamento dentro daquilo que é crítico. Essas definições de uma árvore de equipamentos são extremamente importantes para se operacionalizar. Você não pode dizer que 1000 partes de um equipamento são ativos críticos. É difícil gerenciar isso. Mas é preciso entender como como fazer quebras e subsistemas para efetivamente poder fazer uma gestão focada e possível. Então, as discussões sobre como eu organizo os ativos e classifico, né, em termos de ativos e componentes, subcomponentes, é fundamental para que todos tenham entendimento, tenham uma boa fundação do que é um plano de integridade mecânica para a gestão de ativos. As inspeções e testes, acho que eu já comentei isso, devem ser baseadas não em empirismos, mas em bases técnicas. Seja histórico do fabricante, que é uma variável, mas em boas práticas, em normatizações internacionais, nos próprios ensaios e estudos de confiabilidade, que estão relacionados a modos de falha, etc. Ter um banco de dados para gerar tudo isso, que está aqui na caixinha CMSS, Computer Maintenance Management System, ou seja, é fundamental para que você faça um analytics disso e consiga aqui determinar e gerenciar se as inspeções e testes são feitas nos equipamentos certos e na frequência certa. Não é raro se gastar muito tempo de inspeção e teste em cima de algo que não é um ativo crítico e numa frequência inadequada, ou seja, gastar bem o dinheiro aqui para gerenciar o risco. Fundamental a base técnica. Um outro ponto que eu também comentei, né, quando eu compro um novo equipamento ou peça, eu preciso assegurar que eu estou comprando o certo, que eu estou comprando o especificado, que eu estou comprando o que está conectado com as análises de risco. Quando eu tenho as peças no estoque, eu tenho que assegurar que ela está bem armazenada, que ela está pronta para uso. Você pode ter o cilindro de uma laminadora apoiado num cavalete que não gira, depois de um tempo você vai ter esse cilindro fletido. Você acha que tem a peça, mas não tem. Então, é um exemplo bem simples aí. Você pode ter um O-ring que vai instalar no selo de uma bomba e quando vai usar, o O-ring está ressecado. São coisas que não podem acontecer e é importante pensar no conceito aqui de MRO para peças críticas de uma maneira bem clara também. E, por último ponto aqui, engenharia de confiabilidade, tem que prover uma inteligência aqui, com bastante técnica em relação a entender mecanismos de falha, probabilidade de falha, vida útil. Né? Não se pode brincar com certos equipamentos sem, de fato, ter base técnica, porque se você não tiver a base técnica, você não convence ninguém a fazer um investimento, a focar um investimento para que o equipamento seja comprado, enfim, alterado. Ok? Bem, paro aqui, acho que já até passei um pouquinho do tempo, mas até onde eu gostaria de mostrar. Então, assim, fecho, né? Entender o sistema de gestão de segurança de processos, pense em passos lógicos e necessários para fazer um negócio, e um grande alerta aí para todos. Gestão de ativos, hoje é um tema extremamente crítico nas organizações, muitas lacunas, apontados aí por vários especialistas como causa de vários acidentes, e de fato são. Tá bem? Eu paro aqui e abro, então, para perguntas. Márcio, muito obrigado aí pela apresentação e a visão aí do sistema de gerenciamento aí de segurança de processo, né? A bem da verdade, segurança operacional como todo da Dupont. Eu tinha uma primeira pergunta que, de certa forma, você já respondeu. O sistema de gerenciamento de segurança de processo da Dupont, PSM, considera os pilares de gestão
do CCPS, você já fez uma dos seus comparação ali. Fez uma comparação, né, e mostra que tem uma similaridade muito grande, né? Eu diria que não é uma similaridade. Os sistemas hoje eles são muito parecidos. Por quê? Porque são sistemas lógicos. É necessário ter uma gestão de mudança, de modificações, em qualquer processo. Então, é necessário gestão de ativos em qualquer processo. Liderança como o core, né, como quem puxa, né, cultura, isso são coisas que, por diversos caminhos, as pessoas chegaram às mesmas conclusões porque trabalharam em questões racionais. Né? Então, eu reforço muito isso porque os desenhos dos sistemas eles vão ser todos muito parecidos. Se tiver algum que não é, a gente precisa realmente pôr um olho, mas a tendência é que seja. Tá bem? Então, eu já trouxe aqui um comparativo, no qual a gente tem discutido vários anos, contribuímos com vários dos pilares aí sedimentados no CCPS, ou seja, é algo que se converte. Sim. Márcio, tem uma pergunta aqui, eu acho que ela ficou meio truncada, mas vou tentar reproduzir. É da Vanessa Ramos. Quando implantado o modelo do POR nas associações e como é considerado uma integração do modelo do POM com os requisitos legais aplicáveis, a exemplo, para atendimento às oriundas das reguladoras. Não entendi muito a pergunta, não sei se você conseguiu perceber o que ela está querendo saber. Bom, vamos tentar responder. Normas reguladoras são sempre um ponto que não se tem questionamento, certo? Você deve cumprir. Né? Então, muitas normas trazem requisitos técnicos ali colocados. Vamos pegar a norma NR13, por exemplo, vaso de pressão. Ela é totalmente aderente dentro do pilar de integridade mecânica, né? E que deve ser seguida e os dispositivos e os demonstrativos legais que cada organização deve ter para demonstrar que está fazendo e cumprindo minimamente a legislação deve ser feito pela organização, e isso não está de uma forma incompatível dentro do processo. O processo vai dizer o seguinte: um vaso de pressão ele é crítico? Sim. Se ele é crítico, então ele tem que ter um estudo de confiabilidade e integridade que o mantenha íntegro, né? Seja com inspeções, testes, MRO e confiabilidade, etc. Então, o sistema ele gere a técnica, né? Esse, para mim, é o grande ponto. Então, as coisas, eu diria que a parte legal ela está contida dentro do sistema, como requisito técnico, até como um ragajet, né? É algo a ser seguido como orientação. Orientação não, como requisito, né? De fato. Não sei se eu consegui responder, mas é um pouco a minha visão. Não faz sentido se falar em requisito legal. O requisito legal ele tem que ser seguido, está dentro do conteúdo a ser gerenciado pelo sistema. Ok, Márcio. Tem uma pergunta aqui do Claudinei Alves. A pergunta é: como alinhar esse contexto com a gestão comportamental, haja visto que a decisão no chão de fábrica é essencial no direcionamento de uma cultura prevencionista? As decisões de chão de fábrica em relação a temas de processo, elas passam basicamente por disciplina em seguir procedimentos, em capacitação, no sentido de fazer o operador entender o porquê ele faz certas coisas. Né? Se eu tenho um operador que está capacitado ao nível de apertar um botão, mas não sabe o porquê aperta, você tem uma fragilidade enorme. Se as pessoas que tomam decisões críticas, operadores, supervisores, governo, não importa, as pessoas que tomam decisões críticas do processo, não entenderem os fundamentos,
a organização tem fragilidade. Isso é o ponto importante. Você não pode ter numa sala de controle um operador que não entenda o fundamento do processo ou entenda superficialmente. É diferente de um operador fazendo uma atividade não crítica correlacionada ao trabalho. Então, é preciso separar de quem a gente está falando. Porque existem posições cuja decisão pode levar a uma catástrofe e outras não. Ok? Márcio, aí é uma pergunta minha, né? Pela vasta experiência do PON em implantação de sistema de gerenciamento de segurança de processo em várias indústrias, qual dos elementos que você apresentou do sistema de gestão da Dupont é mais crítico e que, do ponto de vista de evitar acidentes? Ou teria algum desses elementos aí que é mais Sim. crítico? Eu diria assim, que são maiores lacunas, colocaria dessa forma. Sim. Mas eu acho que a gente, sem generalizar, mas existem indústrias mais avançadas e outras menos avançadas, né? Eu diria que a indústria química, ela, junto com a nuclear, que é a aeronáutica, ela tem um desenvolvimento bastante forte, maduro, né? Então tem os pilares robustos. A indústria de papel, a indústria agro, siderurgia, a World Steel começou a falar de PSM há 2, 3 anos atrás somente, colocando isso como um ponto importante. Ou seja, é algo recente na siderurgia no mundo, mas só no Brasil, é no mundo. E mineração e CMM, recentemente, colocando questões relacionadas à gestão de risco de uma maneira mais robusta. Mas, se você buscar nesses dois setores, curioso aqui para assistir a próxima palestra e ver a opinião, mas nesses dois setores eu estaria conhecer os riscos, né, de uma maneira organizada, análise de risco, gestão de mudanças, porque muitas vezes conhece o risco, mas faz mudança sem controle, então você cria novos riscos. E isso é um processo cultural bastante forte, porque o processo de gestão de mudança todo mundo aceita conceitualmente. Mas quando sou eu, que antes tinha a liberdade de mudar um processo, ou de mudar uma peça, e agora tenho que reportar e pedir, etc., eu tenho uma liberdade tolhida que muitas vezes não cola, não se gosta de fazer isso. Então, existem padrões culturais que têm que ser quebrados quando se implanta a gestão de modificações. Isso é muito arraigado nas organizações. Tem um senso, isso é burocrático, isso vai me tomar tempo, eu não coloco, etc. E depois, lá na frente, quando está executando, não funciona, vai se buscar a causa e ver que se mudou sem observar o risco. E a terceira, então, assim, análise de risco, gestão de modificações, e a terceira é a gestão dos ativos, como eu trouxe anteriormente. Não se tem claramente hoje uma gestão de ativos baseada em risco. Isso, para mim, é um ponto importante. Então, se não se tem isso baseado em risco, não se tem alinhamento estratégico e a partir daí, decisões são tomadas sem um grande consenso. Então, a maioria das coisas erradas dentro de uma organização, elas não acontecem, né? As coisas erradas, elas são a exceção, senão as empresas não operariam. Mas tratar esses 3 pilares, eu diria que seria um enorme avanço nas organizações, no sentido de diminuir acidentes de processo e de maior impacto. Então, seria o sistema de gerenciamento de mudança, você encara aí como o mais crítico? Eu dei os 3, mudança, ativos e análise de risco. Sim. Sem gerenciamento de mudanças, não adianta nem fazer análise de risco. Eu sou radical nesse ponto. Se você tem um sistema se você faz análise de risco e não faz gerenciamento de mudanças, você anula a sua análise de risco. Sim. Tem uma pergunta aqui do Cristiano Souza, quase eu posso responder por você, mas
não vou fazer essa desfeita. Como a Dupont consegue manter uma cultura forte de PSM em diversas partes do mundo? Eu estou entendendo nas unidades operacionais da Dupont, né? Eu diria que, bom, são muitos anos trabalhando nisso. Eu acho que esse é um ponto. Muito alinhamento de cima para baixo, né? Porque a organização sempre trabalhou com produtos críticos. Então, a organização criou uma visão de alta liderança de que não é possível operar de outra forma. Isso é um ponto importante. Eu tenho colegas do Dupont no mundo todo, já há muitos anos, vou completar 20 anos do Dupont. Muitas vezes a gente se surpreende quando vai comentar sobre um conceito com uma pessoa que está do outro lado do mundo, o cara fala exatamente a mesma coisa que você. Então, assim, é um trabalho de persistência e unidade da própria liderança, no sentido de estrategicamente entender que isso é importante e um processo longo, é um processo quase de geração, não é um processo de 2 anos, é um processo muito longo. Eu entrei na organização, você vai sendo embebido nessa cultura, né? Mas tem muito. E por que isso existe? Porque se justifica como um valor estratégico. Esse é um ponto fundamental. Márcio, se eu fosse responder por você, como eu já convivi com a Dupont há muito tempo, né? Eu imagino que ela consiga conseguir esse nível de excelência em todo o mundo através da cultura da organização, né? E de uma forte, vamos dizer, meio de conseguir uma disciplina operacional assim em toda a organização, né? Sim, eu acho que assim, a disciplina organizacional ela é um traço da cultura, esse para mim é o ponto, e a cultura ela está aderente ao tipo de negócio. Então, assim, se hoje a empresa está exposta a riscos que podem acabar com a empresa, isso é uma ameaça à organização que tem que responder culturalmente de uma maneira diferente. A formação da cultura de uma organização, ela não é técnica, ela não vem por aí. Ela vem de uma necessidade externa de negócio, de como a organização ela se reage para responder aquilo. Eu diria, a Dupont ela tem uma forte cultura, desenvolveu isso porque trabalhou sempre com produtos de alta periculosidade, processos. Então isso é uma necessidade que veio. Agora, tem N exemplos aí onde riscos em outros setores acontecem, né? E as respostas estão aí para a sociedade quer as respostas, né? Quer que isso seja colocado de uma maneira clara. Acionistas querem as respostas hoje, todo um enorme esforço de ESG aí nas organizações, porque se busca sustentabilidade e a gente está falando disso como uma variável externa que vai mudar a organização. Eu acho que quem não entender isso não vai sobreviver, sinceramente. Márcio, nós já estamos finalizando, mas vou ainda estender pelo menos uma ou duas perguntas. Mas não posso deixar de atender aqui o nosso Américo Diniz. Márcio, quais os riscos de fusões, aquisições e potenciais perdas de requisitos do POM nas novas unidades? Fusões e aquisições são parte do negócio, né? As organizações hoje, se você pegar o mundo das indústrias químicas, em geral, ele mudou extremamente. A tendência é você ter organizações menores. Eu diria que a tendência não só desse setor, mas de qualquer setor, mega organizações, não vejo como um futuro, mas organizações menores, mais focadas, mais dirigidas, elas seguramente vão ser a tendência, acho que, de como vai se trabalhar no mundo aí à frente. E
o que eu diria é assim, um negócio que se separa e se divide, ele continua tendo os riscos mais especificamente colocados. Se você pensar do Dupont como um mega conglomerado e pensar hoje uma Dupont que é parte Dow e Dupont, né, uma Corteva que é parte Dow e Dupont, mas em segmentos de negócio específicos, com pessoas oriundas dessas organizações que souberem identificar seus riscos, colocar a cultura correta, trazer o que já sabem e seguir em frente, eu acho que o que vai acontecer é uma modernização do sistema e a continuidade de uma gestão de risco, que talvez seja diferente em relação a alguns aspectos mais práticos, mas vejo como uma evolução. Se você pensar hoje que uma empresa pode se subdividir por segmentos de mercado, vai ter riscos mais bem definidos, talvez sistemas de gestão mais bem balanceados em relação aos riscos que vai gerir, e, em tese, não deveria haver perda. Eu acho que pensar que existe perda não é o correto. A gente tem que imaginar esses sistemas todos dentro de organizações que mudam e que evoluem. Nossas organizações mudam e evoluem. É só olhar para cada uma das nossas e ver como era 20 anos atrás, 30, e como serão. Elas vão ser mais fragmentadas, menores, mais especializadas e portanto, com riscos e escopos aí, talvez menores, porém que tem que ser mais profundos. Então, vai ser o jeito moderno de trabalhar. Márcio, agora, realmente, última pergunta. Nós já até ultrapassamos um pouco o tempo regulamentar, mas é uma curiosidade minha, né? E não está no script aqui a pergunta, não sei se você tem histórico e conhecimento. Eu vou relatar aí uma experiência pessoal minha com a Dupont, no período de 2005, onde uma das refinarias foi vetor da implantação do Programa de Segurança de Processo pela consultoria da Dupont. Eu convivi com vários consultores da Dupont, inclusive um texano que eu fiquei a tiracolo dele por praticamente um ano, né? E uma das coisas que eu, desde então, eu sigo bastante os passos da Dupont. Uma das coisas que me chamou a atenção é que, nesse período, a Dupont não falava de fatores humanos e organizacionais. Isso, na época de 2005, nessa faixa. E eu, depois, acompanhando a Dupont, percebi que ela começou a falar sobre gestão dos fatores humanos, já isso lá para 2010 e tal. Eu queria saber qual foi a razão da Dupont passar a prestar atenção nos fatores humanos e hoje mais próximos organizacionais. Não sei se você tem o histórico disso. Assim, o que eu vivi especificamente entre 2008 e 2010 na Dupont, na operação, foi a implementação do sistema Dupont de produção, DPS, Dupont Production System, onde a implementação desse sistema, que teve como foco a excelência operacional, não era nem foco em segurança, mas era um foco em excelência operacional, trouxe a componente soft para as discussões. Dupont sempre foi uma empresa de engenheiros, né, com base técnica bastante sólida e etc. Muito similar à evolução que você mesmo colocou aí na aviação, né, as questões técnicas primeiro e tal. Mas chega um momento onde, para você extrair do ativo, da produtividade, etc., é preciso trabalhar questões que são de fatores humanos, mas são também de comportamento, seja de comportamento em termos das suas competências, em termos de desenvolver o trabalho em equipe, em termos de desenvolver habilidades de gestão, de habilidades de gerenciamento de equipe, de habilidades de comunicação, que são skills mais soft, que se você não tem dentro da organização, o conhecimento ele trava e acaba não permeando. Ou seja,
Se você não entende por que uma pessoa está motivada a trabalhar melhor, a fazer o trabalho com esmero mais seguro, e não entende esses componentes, você não avança nisso. A questão de fatores humanos, né, como o estudo do meio, onde pode levar uma pessoa a errar, e etc., isso foi, obviamente, incorporado dentro do SG 21, né, que é o manual, o guideline de PSM da Dupont, que é algo que não tinha, ele entrou aí, mas acho que veio muito em cima da necessidade do reconhecimento da organização de ser uma organização que é mais humana, né, de pensar que as pessoas não são máquinas e têm sentimentos, emoções, etc. Eu acho que esse é a melhor resposta que eu posso dar, porque é o que eu vivi lá dentro. Ok. Tenho vivido. Sim. Márcio, eu agradeço muito aí os esclarecimentos, mostrar aí o desenvolvimento de uma cultura de segurança da Dupont, que tem centenas de anos, né? E, mais uma vez, a colaboração da Dupont aí conosco, a UBQ e o grupo de estudos.